Olá, você está assistindo ao Boletim Diário de Notícias da Ucrânia no canal UATV Português. Inscreva-se para saber o que está acontecendo aqui e como a guerra afeta o mundo. Hoje, 3 de novembro, abordaremos o seguinte. A Rússia começou a mobilização de homens ucranianos nos territórios ocupados. Exportação russa em risco, um oleoduto e um tanque anti-GIDOS no porto de Tuapse. A OTAN elaborou um plano de defesa contra a crescente ameaça da Rússia. A República Tcheca planeja recrutar 2.250 soldados no próximo ano, um número recorde na história do país. Segundo o Ministério da Defesa, cerca de 28 mil pessoas já servem nas Forças Armadas tchecas e o interesse pelo serviço militar continua crescendo. O aumento do recrutamento também se deve aos planos de reforma e modernização do exército tcheco, além da necessidade de responder às novas ameaças à segurança na Europa. O Ministério da Defesa está investindo mais em treinamento, cibersegurança e em equipamentos modernos para as tropas. Além disso, a República Tcheca necessita de tropas adicionais para operar os novos veículos blindados e tanques Leopard, bem como para ampliar a participação nas missões da OTAN. O presidente da Ucrânia anunciou um avanço importante na defesa aérea, destacando que o país agora conta com mais sistemas Patriot. Ele também afirmou que a cooperação com aliados será ampliada para proteger alvos estratégicos e fortalecer a capacidade de dissuasão e resposta a ameaças aéreas russas. Quase todos os dias nos defendemos de mísseis balísticos russos. Precisamos continuar destruindo a aviação militar russa. E tudo isso exige um sistema de defesa aérea multicomponente. Temos nossa própria aviação militar e soluções como os Gripen e aviões franceses. E estamos trabalhando também com os F-16. Além disso, estamos desenvolvendo sistemas de defesa aérea e mísseis para essas aeronaves, grupos de fogo móveis e, claro, a prioridade agora são os interceptores de drones. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em discurso diário de 2 de novembro. O governo britânico forneceu recentemente à Ucrânia, de forma sigilosa, mais mísseis de cruzeiro Storm Shadow, permitindo que Kiev continue a atingir alvos em território russo antes do inverno, segundo a Bloomberg, que cita fontes próprias. O fornecimento dos mísseis foi feito para garantir que a Ucrânia tivesse estoques suficientes antes dos meses de inverno, período em que, segundo o Reino Unido, o Kremlin poderia intensificar ataques contra civis ucranianos, afirma a reportagem da Bloomberg. Os Storm Shadow são mísseis de alta precisão lançados do ar com alcance superior a 250 quilômetros. A quantidade exata de mísseis fornecidos não foi divulgada. As capacidades de longo alcance da Ucrânia são fundamentais para forçar a Rússia a encerrar a guerra. Quanto maior o alcance dos ataques de Kiev, mais próximo será o fim da guerra, afirmou o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha. Segundo ele, o potencial da Ucrânia nessa área está crescendo rapidamente e o número de ataques bem-sucedidos contra alvos militares legítimos na Federação Russa aumenta a cada semana. Esta é uma campanha bem calculada, precisa e sensata, projetada para enfraquecer a máquina militar russa e forçar Moscou a encerrar a guerra o quanto antes. No futuro, o arsenal de longo alcance da Ucrânia servirá como elemento de dissuasão e garantia contra qualquer agressão russa. A guerra que a Rússia iniciou contra a Ucrânia está voltando à sua origem, e com razão. Quanto antes o Kremlin entender isso, mais cedo tomará a única decisão sensata: acabar com a guerra. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. A Ucrânia tem manifestado repetidamente sua disposição para iniciar negociações realistas com a Rússia em qualquer momento e lugar. Mikhailo Podolyak, assessor do chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, afirmou isso ao vivo na TV ucraniana. No entanto, segundo ele, essas reuniões são mais eficazes no nível de liderança, pois só assim é possível tomar decisões. A Rússia, por sua vez, costuma enviar delegações fictícias às negociações sem mandato para dialogar sobre a paz. A plataforma de negociações na Turquia ajudou em questões humanitárias, como a troca de prisioneiros e de corpos, mas não houve avanços significativos. A Turquia continua pronta para organizar o processo de forma rápida e eficaz, dada sua prioridade pela paz na região do Mar Negro. Por outro lado, a Rússia não está preparada para negociações reais, para encerrar a guerra ou para que Putin enfrente a dolorosa realidade em que se encontra, e da qual parece tirar satisfação com a violência em larga escala.
Em outubro de 2025, as forças de ocupação russas lançaram 270 mísseis, 46% a mais que em setembro, a maior quantidade desde 2023, segundo a AFP. Os ataques atingiram principalmente instalações de energia, obrigando o governo a implementar cortes temporários de eletricidade. Em resposta, a Ucrânia intensificou os ataques aos depósitos de petróleo russos, provocando uma crise de combustível na Rússia e enfraquecendo o apoio financeiro à guerra. A Rússia iniciou uma nova mobilização de homens entre 18 e 55 anos nos territórios ocupados da Ucrânia, incluindo as regiões de Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk. Segundo o subcomandante do 3º Corpo de Assalto do Exército Ucraniano, Major Dmytro Kukharchuk, o Kremlin planeja enviar entre 50 mil e 100 mil recrutas à guerra para reforçar a frente e suprir as crescentes baixas. A mobilização ocorre de forma forçada, sob controle militar, com relatos de detenções e ameaças a quem se recusa a se apresentar. A decisão segue a assinatura do decreto de Putin, que incorporou oficialmente essas áreas ao Distrito Militar Sul, integrando os territórios ucranianos à sua estrutura militar. O movimento militar de guerrilha Atesh reuniu informações sobre uma unidade da Marinha Russa que protege a ponte da Crimeia. Trata-se do 102º Destacamento Especial de Operações para combater forças e meios de sabotagem subaquática da Marinha Russa, localizado na Baía Konstantinovska, em Sevastopol. Os membros do Atesh, que atuam na Crimeia e outros territórios ocupados, conseguiram mapear a localização de todos os cais, postos de observação, embarcações e veículos da base. Um ataque a essa unidade militar enfraqueceria a proteção da ponte de Kerch e reduziria a presença russa na península. Todas as informações foram repassadas às forças de defesa da Ucrânia. Drones ucranianos atacaram a cidade de Saratov, na Rússia. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou que o alvo do ataque foi uma refinaria de petróleo local. Essa planta é uma das mais antigas da Federação Russa e faz parte da estrutura da Rosneft. Até 2023, ela processava cerca de 5 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. Fortes explosões também foram registradas na cidade de Engels, na região de Saratov, onde está localizada uma base aérea estratégica de onde decolam os bombardeiros russos que lançam mísseis contra a Ucrânia. Durante a noite da segunda-feira, a Rússia lançou contra a Ucrânia 3 mísseis aerobalísticos Kinjal, 4 mísseis balísticos Iskander-M e cerca de 140 drones. Segundo informou a Força Aérea da Ucrânia, as defesas antiaéreas conseguiram abater um dos mísseis Kinjal e neutralizar 115 drones russos no norte, sul e leste do país. Foram registrados impactos de mísseis e drones de ataque em 11 localidades no território ucraniano. Nas últimas 24 horas, foram registrados 172 confrontos no fronte. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a zona mais intensa foi o setor de Pokrovsk, onde as tropas russas tentaram atacar as posições ucranianas 68 vezes. Imagens de satélite da Airbus registraram pelo menos 2 impactos diretos em um oleoduto do terminal de petróleo da Transneft no porto de Tuapse, atacado na noite de 1º de novembro. Também foi atingido um tanque que estava próximo ao cais, informa o canal do Telegram Exilinova. O terminal de Tuapse é um dos principais centros de exportação da Rússia. Por ele é realizado o carregamento de petróleo para mercados externos, incluindo países do Mediterrâneo e da Ásia. O dano ao objeto pode afetar significativamente a logística de exportação de energia da Rússia pelo Mar Negro. O cais atingido foi inaugurado em 2013. Ele tem capacidade para movimentar até 7 milhões de toneladas de produtos por ano e receber navios de até 250 metros de comprimento. O fato de o tanque ter sido atingido também foi confirmado pela administração local. A OTAN elaborou um conceito para uma linha de fortificações no flanco leste, segundo o Welch. O comandante das forças aliadas na Europa já apresentou o documento aos delegados dos Estados-membros do bloco. O documento propõe um plano para reforçar as posições da aliança e repelir uma possível ofensiva russa. Contamos mais na nossa reportagem.
Em 19 de novembro, Bruxelas apresentará um projeto para adaptar a infraestrutura da União Europeia às necessidades militares, segundo o site da Comissão Europeia. O objetivo é criar normas que permitam o deslocamento contínuo de tropas e equipamentos em situações de emergência. De acordo com o Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, não se trata de uma medida burocrática, mas de uma integração operacional das infraestruturas de defesa da União Europeia e da OTAN. O plano inclui a coordenação do uso de caminhões, plataformas ferroviárias, embarcações e todas as rotas de transporte capazes de mover tanques e artilharia. Para isso, os procedimentos fronteiriços serão simplificados e os mecanismos serão sincronizados com a OTAN, permitindo que as tropas aliadas se desloquem sem atrasos. Polônia, Alemanha, Romênia, Países Baixos e os países bálticos se tornarão centros de trânsito estratégicos. A Europa não está preparando declarações, e sim rotas. Andriy Kovalenko, diretor do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, no Telegram. A mobilidade militar é um dos 9 pontos do roteiro para o desenvolvimento estratégico da indústria de defesa da União Europeia. O documento define áreas prioritárias como defesa aérea, forças terrestres e navais, artilharia pesada e combate a ameaças cibernéticas. Especialistas afirmam que isso cria novas oportunidades para a Ucrânia, especialmente devido ao potencial de sua indústria de defesa e tecnologia militar. A participação de empresas ucranianas em consórcios europeus conjuntos deve levar à harmonização das normas e procedimentos de certificação. Chegamos a um entendimento unânime de que, sim, temos problemas em nossas capacidades de defesa e precisamos fortalecê-las. Todos sabem que é melhor fazê-lo sempre que possível, de forma coordenada, e que as instituições da União Europeia não substituem a OTAN, nem em competências, nem na tomada de decisões. Este plano de ação tem objetivos claros, prazos definidos e um sistema de monitoramento preciso. É claro que, em última instância, tudo depende dos Estados-membros, pois são eles que o conduzem. Sem dúvida, o plano os ajuda a alcançar esses objetivos ao oferecer ferramentas de cooperação. O amplo programa de rearmamento e fortalecimento das capacidades de defesa europeias surgiu em resposta à política agressiva de Moscou. Segundo o jornal Welt, a OTAN elaborou um plano para conter a Rússia nas fronteiras orientais da aliança. O comandante supremo das Forças Armadas Europeias da OTAN apresentou o documento intitulado Conceito da Linha de Contenção no Flanco Oriental aos delegados dos 32 países membros. A estratégia dá ênfase ao uso de drones e armas autônomas. Também prevê o envio de mais armamento pesado para a fronteira oriental e a melhoria da comunicação entre as forças armadas dos países aliados. O número de militares ocidentais em nosso país está aumentando. Os países da OTAN enviam seus soldados para participar de exercícios aqui. Além disso, teremos o maior centro de testes do norte da Europa, mais próximo da fronteira russa. Nossa defesa se fortalece não apenas graças ao nosso exército e à Guarda Nacional, mas também aos nossos parceiros. E temos orgulho disso. Se a Rússia não gosta, é sinal de que estamos fazendo as coisas certas. A reorganização de alguns distritos militares russos preocupa Bruxelas, pois pode aumentar a presença de tropas da Rússia nas fronteiras com a OTAN, explicou o chefe do Serviço de Inteligência Exterior da Estônia. Isso por hoje. A situação no fronte continua tensa, especialmente na área de Pokrovsk, onde o inimigo controla as rotas logísticas. Mas os militares ucranianos, junto com os voluntários estrangeiros que se juntaram às Forças Armadas, estão fazendo tudo o que é possível com os recursos disponíveis para conter os russos, salvar mais cidades e vilas ucranianas da destruição e proteger vidas. Se você quer que as informações sobre a nossa luta cheguem a mais pessoas, inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário. Amanhã voltaremos com mais notícias. Fique conosco. Até amanhã.